Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam muito bem-vindos, muito boa noite. Sempre uma honra estar aqui conversando com vocês. Vou só aumentar essa cadeira aqui. O tio Ed é baixinho, ficar um pouquinho mais alto aqui. Então vamos lá, sempre uma honra estar aqui conversando com vocês, principalmente num assunto que eu sou apaixonado. Quem me segue há mais tempo aqui sabe. Depois que eu aprendi essa ferramenta, eu me apaixonei, por jejum funcional. E quando a gente fala de jejum funcional, a gente está falando de você conseguir pegar uma ferramenta que supostamente pouca gente conhece e adaptar para a tua realidade. Seja você pai, seja você mãe, que você trabalha o dia todo, você tem uma vida corrida pra caramba. O jejum funcional que eu prego bastante aqui é aquele jejum que tem que ser adaptado para a sua realidade. Então não é interessante você pegar um jejum de uma pessoa da internet e tentar fazer uma coisa parecida. Não, ela tem uma realidade diferente, ela trabalha no horário diferente, ela dorme no horário diferente, talvez ela durma à noite, talvez ela trabalhe de dia, tem gente que trabalha à noite, dorme de dia, enfim, depende muito de cada pessoa. Que hora que ela treina, se ela treina de manhã, à tarde ou à noite, como que é o dia dela. Então o jejum tem que ser sempre muito adaptado, muito encaixado, digamos assim, para aquela pessoa, é muito individual, tá bom? Então eu chamo isso de jejum funcional. Então, pelo amor de Deus, não saia fazendo jejum, não saia pegando protocolos de jejum pela internet, que vocês estão escutando falar que isso fez bem, que ajudou fulano de tal. O jejum tem que ser sempre avaliado e, juntamente com um profissional para avaliar qual que é o melhor jejum de acordo com o seu objetivo. Qual que é o seu objetivo? Emagrecer? Qual que é o seu objetivo? É conseguir buscar o jejum para longevidade? É buscar o jejum para autofagia? Melhorar a questão metabólica, os seus órgãos, a gente ajustar melhor isso, a sua saúde metabólica. Para que você faz jejum? É uma situação espiritual? Então tem várias formas, tem vários conceitos aqui para você fazer jejum, tá? Então a gente vai falar hoje do jejum para emagrecer, aquele para tirar aquela gordura da barriga e desinflamar o seu corpo, tá? Então seja muito bem-vindo, muito boa noite, vamos começar com tudo aqui hoje. E hoje, se hoje você tem mais de 40 anos aí e tá se sentindo inchado, sabe, sentindo com o corpo, tá com muita dificuldade para perder gordura, sabe, está com dificuldade, cada vez mais você olha para o teu corpo e veja, e você repara que você está cada vez engordando cada vez mais, tá? Ou seja, alguma coisa está acontecendo no seu corpo que você está ganhando peso com muito mais velocidade, tá? Então, da retenção líquida o tempo todo. Então, hoje, se você está com algum desses sintomas, isso pode ser um sinal, digamos aí, de alguns sintomas, alguns sinais aí de algumas doenças metabólicas, né? Então, ou seja, o teu corpo não está trabalhando, digamos, a todo vapor. Então, ou seja, essas reações químicas, provenientes dos nossos órgãos, ou seja, as peças do nosso corpo, digamos, elas estão danificadas. Isso faz com que a tua máquina, o nosso corpo, ele não ande, digamos assim, e não trabalhe a todo vapor. Então, o que a gente vai fazer aqui é encontrar ferramentas para que o nosso corpo volte a ter energia, disposição, volte a ficar magro, sem barriga, sem esforço. Esse que é o melhor dos mundos, é você não se esforçar para estar com o corpo definido, sabe? Isso não tem que ser uma coisa forçada, não tem que ser uma coisa difícil. A partir do momento que você aprende isso aqui, tá? Então hoje que a gente vai falar aqui justamente sobre isso. Como você consegue desbloquear isso tudo? Como você consegue fazer o teu corpo resgatar algo que é totalmente natural dele, que é essa questão que a gente chama bastante aqui, que é a flexibilidade metabólica, né? Que é essa questão de você, quando você está se alimentando, o teu corpo está usando a energia proveniente do alimento, e quando você está trabalhando, ou enfim, fazendo alguma coisa e não está comendo, ou seja, você não está no estado alimentado, naquele momento o teu corpo não tem nenhum problema de utilizar outras fontes de energia para também te oferecer ali disposição e energia, entende? Então talvez o teu corpo está com essa dificuldade em acessar outras formas de energia, digamos assim. Então o que a gente vai fazer aqui é desbloquear isso. Eu quero te mostrar um caminho bem simples e bem fácil aqui para fazer você, de novo, a perder gordura e ficar com um corpo bacana aí depois dos 40 anos, de graça, sem gastar R$1, meus queridos. Então vamos lá. Quem chegou agora, não me conhece, deixa eu me apresentar aqui rapidão. Meu nome é Edmar Lopes, a galera me conhece também por tio Ed, e eu ajudo homens e mulheres com mais de 40 anos a emagrecerem e definirem em 8 semanas. Hoje a gente vai falar sobre 5 benefícios aqui do jejum funcional para a sua saúde metabólica, para você voltar a perder barriga, como antigamente, quando a gente fazia aos 25 anos, que lá era mais fácil, agora complicou. Então vamos aprender a fazer essa parada de novo, para o nosso corpo ficar cada vez mais
queimador de calorias. Vamos embora. Então, o primeiro passo que a gente precisa entender é entender o que é essa parada de jejum, né? Que todo mundo fala jejum, jejum. O que é esse negócio, tio Ed, de jejum? Isso faz bem, isso faz mal? É para todo mundo? Como que funciona isso? A primeira coisa que a gente precisa entender é que o jejum é uma prática ancestral, milenar, e significa um estado não alimentado. Então, ou seja, num período que você não está comendo, naquele momento você está em jejum, mesmo que seja por poucas horas. Então, ou seja, o jejum, ele justamente é quando você para de comer, digamos, de uma forma bastante simples, tá? Inclusive, agora, muita gente acha que o jejum, de forma bem errada, né? Muita gente acha que o jejum é modinha, que o jejum é regime, o jejum é dieta. Muita gente acha que o jejum é passar fome. Não, o jejum é uma prática muito conhecida, inclusive nesse momento agora, não sei se vocês sabem, os muçulmanos estão passando, esse ano de 2023, os muçulmanos estão fazendo um Ramadan, que eles ficam 30 dias em jejum. Então começou agora, se não me engano, dia 22 de março, agora desse mês, e vai até o mês que vem, dia 21 de abril. Vão ficar aí 29 dias, quase 30 dias em jejum. E os muçulmanos fazem jejum durante 30 dias, um jejum mais voltado para o lado espiritual, da qual eles ficam aí, digamos, mais ou menos 12 horas, mais ou menos, sem comer. Então, ou seja, eles comem até antes do sol nascer, depois ficam o dia todo, na parte do dia, sem se alimentar, e vão só se alimentar quando o sol se põe. Então, isso é um jejum mais voltado espiritual, para o lado espiritual. Então, tem várias formas de você fazer jejum, tá? Então, isso tem que ficar bem claro na tua cabeça que isso não é moda, isso já existe há muito tempo. Inclusive lá atrás, muito tempo, não muito tempo lá atrás, se você perguntar, se você tem a minha idade, eu tenho fazer 45 anos, 46 agora, se você perguntar para os nossos avós lá atrás, você repara que lá antigamente, a gente está falando aí talvez de 40, 50 anos atrás, eles faziam jejum, eles nem sabiam, né? Então, o que eles faziam antigamente? Se você reparar, lá atrás as pessoas faziam o quê? Acordavam bem cedo, acordavam por volta de 6 horas da manhã, tomavam um bom café da manhã, depois almoçavam ali por volta de 10, 11 horas da manhã, no máximo, mais tardar 11 horas, e depois fazia a sua última refeição ali por volta das 18 horas. Então, e depois ia dormia muito cedo, e depois ia comer só no outro dia, 6 horas da manhã. Então, se você pensar um pouco atrás ali, as pessoas já faziam jejum de 12 horas. Então, ou seja, começava a comer ali 6 horas da manhã, tomava o café da manhã, depois almoçava, meio-dia, 11 horas, muito mais, quando às vezes 11 horas era muito tarde, e depois fazia a sua última refeição ali, 18 horas. Automaticamente, as pessoas já estavam fazendo jejum. E como que era a saúde dessa galera? Então, essa galera, se você olhar lá atrás, se você olhar, se você tem meia idade, você vai saber o que eu estou falando, por volta de 40 anos, pega aquelas fotos antigas que a gente tem dos nossos pais, sabe, nossos avós, repara aquelas fotos em preto e branco ainda. Quando você olha aquelas fotos, você repara que não tinha ninguém acima do peso. Já reparou? Se você não tem nenhuma foto como essa, eu vou falar um negócio para você. Quando terminar essa live aqui, você dá um Google aí e coloca assim, por exemplo, pessoas na praia em 1950, 1940. Você vai ver que na praia não tinha ninguém acima do peso. As pessoas antigamente eram pessoas tudo do mesmo jeito. Não havia pessoa não havia pessoa musculosa, ninguém fazia musculação nessa época aqui no Brasil. Então eram pessoas comuns, pessoas magras, pessoas com corpo atlético, pessoas comuns. Não havia, dificilmente você encontrava uma pessoa muito acima do peso. Quando você encontrava uma pessoa muito acima do peso, há 50 anos atrás, era algum problema muito mais genético daquela pessoa, tá? E não por hábitos. Então hoje a gente vem mudando o nosso estilo de vida, isso cada vez mais está sendo mais comum hoje, infelizmente, as pessoas com mais de 40 anos, né, os estudos estão mostrando aí, hoje mais de quase 55% da população acima de 40 anos está acima do peso. Então é uma coisa preocupante que a gente tem que estar com atenção aí. Então vamos embora, vamos meter o pau aqui então. Só quero que você entenda aqui uma coisa muito importante. Eu quero falar sobre 5 benefícios do jejum aqui. E muita gente confunde, e aqui já entra o primeiro benefício, quando a gente fala em jejum, muita gente confunde jejum com restrição calórica. Muita gente fala assim, não, você só emagrece no jejum porque você faz restrição calórica.
Obviamente, quando você faz um jejum mais prolongado, não é o caso para quem está começando, você de fato faz uma restrição calórica. Mas olha que bacana. Quando você consegue fazer, digamos, você não precisa fazer restrição calórica, ou seja, comer pouco para você fazer jejum. E aqui vem já o primeiro benefício do jejum. Você consegue colher os mesmos benefícios de uma restrição calórica sem fazer restrição calórica. Vou dar um exemplo aqui. Imagina o que é uma restrição calórica, tio Ed. É quando você come menos daquilo que você gasta. Então, se imagina que o teu dia você gasta mais ou menos 2.500 calorias, né? Dá para fazer essas contas. E depois você só vai ingerir, você vai comer 2.000 calorias. Então você fica com déficit aí de 500 calorias. Como você está comendo menos calorias que você está gastando, obviamente você vai colher vários benefícios aí. Um deles é o emagrecimento. Top! Quando você faz restrição calórica, você emagrece, é fato. E olha que bacana, você consegue fazer jejum sem fazer restrição calórica. Então imagina uma pessoa, vamos pensar uma pessoa comum, uma mulher que sai de casa para trabalhar bem cedo, deixa os filhos na escola, sai para trabalhar, almoça na rua, depois volta em casa por volta das 6, 7 horas da noite, depois treina 2, 3 vezes por semana, coloca os filhos para dar banho, preparar a casa, ou seja, uma rotina normal de uma família, de uma mulher aí que tenha, né, mais 40, digamos assim. Então vamos imaginar que essa mulher ela gaste aí por volta de 3.000 calorias por dia. 3.000 calorias por dia. Então imagina se essa pessoa comer 2.500 calorias, essa mulher, essa mãe, ela vai ficar com déficit calórico ali de 500 calorias. E ela vai colher vários benefícios. Mas ela pode fazer exatamente o seguinte, ela não precisa tirar essas 500 calorias para colher os benefícios que eu vou falar agora. Se ela fizer um jejum, por exemplo, de 16 por 8, o que é 16 por 8? É quando você fica 16 horas contando com horário noturno, vou falar melhor sobre isso, sem se alimentar, ou seja, 16 horas de jejum, e você tem uma janela de alimentação de 8 horas. Então, se essa mãe que trabalha, saiu de casa bem cedo, voltou, treina 3 vezes por semana, tem essa vida, colocou os filhos para dar banho, cuidou da casa, fez comida, aquela coisa toda, que é uma mulher, não para num minuto. Então o que acontece? Imagina que ela consuma aí 3.000 calorias. Eu posso pegar essas 3.000 calorias e colocar dentro dessa janela de 8 horas de alimentação. Então, ou seja, ela está comendo a mesma quantidade de calorias antes de fazer jejum, eu trago essa mesma quantidade de calorias para dentro de uma janela de 8 horas, ou seja, ela não está fazendo um déficit calórico, ela está comendo as mesmas 3.000 calorias, entende? Então, quando ela faz isso, ela não está necessariamente comendo pouco, ela não está comendo menos, ela simplesmente juntou mais, as refeições, ela juntou mais, ela pode fazer, dentro dessas 8 horas, ela pode fazer 3 refeições, 2 grandes refeições, por exemplo, ela está comendo a mesma quantidade de calorias, porém, o que acontece com o organismo dela? Você vai colher vários benefícios, e cada vez mais os estudos estão mostrando que a restrição calórica traz muitos benefícios para o nosso corpo. Por exemplo, o emagrecimento. E quando você faz um jejum 16 por 8, por exemplo, sem restrição calórica, só colocando as suas 3.000 calorias naquela janela de alimentação, você já consegue emagrecer, comendo as mesmas quantidades de calorias. Olha que interessante isso. Quando você quando você faz restrição calórica, você melhora também a sua longevidade. E o próprio jejum também faz isso. A restrição calórica faz isso e o jejum também faz isso. Um jejum funcional feito sob medida para você. Melhora também a resistência à insulina. Você se previne contra diabetes. Melhora a tua saúde metabólica, ou seja, o teu organismo trabalha melhor. Melhora a questão da resistência à insulina. Desinflama o seu corpo. Desincha o seu corpo. Então, ou seja, só o fato de você conseguir encaixar, espaçar, digamos, dar um espaço maior entre refeições, você já colhe aqui vários benefícios. Então, o primeiro grande benefício que eu quero trazer para vocês aqui é você quebrar esse mito, né, que todo mundo fala na internet aqui, que você precisa você passar fome quando você faz jejum. Não, você vai pegar exatamente aquilo que você come
tá? A mesma quantidade de calorias que você come desde manhã, quando você acorda, até a última refeição que você come, você vai colocar dentro de uma janela de alimentação. Assim você vai estar comendo a mesma quantidade de comida, as mesmas calorias, mas colhendo todos esses benefícios que eu falei para vocês aqui, beleza? Então esse é o primeiro benefício que eu trago para vocês, isso é incrível quando você já faz isso, tá? No final dessa live aqui, eu trouxe aqui 5 passos, deixa eu ver aqui, 5 não, deixa eu ver, 1, 2, 6 passos de como começar o jejum de forma correta. Como começar, o que fazer, né? Um passo a passo bem simples aqui para vocês entenderem um pouquinho sobre isso. Beleza? E o segundo benefício que eu trago para vocês aqui é justamente a flexibilidade, recuperar essa flexibilidade metabólica. A gente sabe que com o passar do tempo, com os nossos novos hábitos, cada vez mais sedentário, cada vez mais comendo alimento processado, a gente foi perdendo uma característica nobre que a gente tem do ser humano, que é conseguir usar outras fontes de energia, né? Então imagina assim, quando você está comendo, o teu corpo tá utilizando, ele demora mais ou menos entre 4 e 6 horas para digerir e utilizar, digamos, os alimentos e a energia proveniente da sua refeição. Então imagina que você almoçou meio-dia, então depois 4, 6 horas depois, o teu corpo ainda está utilizando, está fazendo a digestão. Obviamente, depende muito daquilo que você comeu, mas entre 4, no máximo 6 horas, o teu corpo já utilizou, já fez aquela digestão da sua refeição de meio-dia e ele está utilizando naquele período ali a energia proveniente daquela refeição. No caso, você fez meio-dia. A partir desse momento, a partir de 6 horas, o teu corpo fica sem, se você não comeu nada, o teu corpo precisa de energia. Obviamente, o teu corpo sabe fazer exatamente um mecanismo que é buscar outra fonte de energia, né? Então ele vai fazer, puxa, se você não comeu nada até agora, o que eu vou fazer agora? Você não pode morrer, né? Teu corpo não quer que você morra. Então você vai fazer o quê? Ele vai, por si só, que isso é um mecanismo, está na nossa característica, faz parte da nossa genética, não só nossa, mas também dos de outros animais, de ele buscar outra fonte de energia. Então imagina que acabou a comida do teu estômago e o teu corpo mesmo ele vai lá na dispensa, a primeira dispensa que ele vai buscar comida é lá no seu fígado. Então tem lá uma tal de glicogênio, tá? Que é tipo de uma reserva, funciona como um armazém, sabe? Ele pegou aquela comida que você estava comendo e colocou uma reserva lá para você utilizar. Então, no estado não alimentado, o teu corpo tem a capacidade de buscar essa reserva que está ali acumulada, que está armazenada no seu fígado, e ele joga de novo para a sua corrente sanguínea para você ter energia e disposição. Então, o teu corpo faz isso o tempo todo. Então, ou seja, nosso corpo ele vive em 2 estados, um estado alimentado e um estado não alimentado. Mas quando você come, ele está utilizando a comida. Quando você não está comendo, ele está utilizando a comida armazenada, ou seja, a energia armazenada. E você vive nesse estado. Quando você come, ele utiliza energia e armazena. E quando você para de comer, ele utiliza a sua gordura armazenada. E a nossa vida é sempre assim. Então o que acontece? Com o passar do tempo, o seu corpo ele desaprendeu a fazer isso. Então, pelo fato, cada vez mais, essa loucura de ficar comendo a cada 3 horas, nunca existiu isso? Se você falar isso para uma pessoa mais velha, a pessoa vai achar que você é maluca. Falou, meu filho do céu, o que é isso? Eu fazia 2, 3 refeições por dia, sempre fui saudável. Né? Se você pensar as pessoas mais velhas do mundo, as pessoas comem poucas vezes durante o dia. Nunca existiu essa coisa. Por que comer 3 em 3 horas? Isso é uma loucura que estão falando por aí. Então as pessoas estão comendo muito e comendo muito processado. E isso está bagunçando todo o nosso organismo, porque o nosso organismo não foi feito e preparado para receber essa quantidade de alimentos processados e comendo o dia todo. Tem gente que faz 12 refeições, 14 refeições, tem gente que acorda à noite para comer. Então isso está bagunçando todo o nosso metabolismo e você está perdendo essa capacidade de acessar essa fonte de energia. Então quando acaba essa primeira geladeira, a primeira reserva de energia que fica acumulada no nosso fígado, através do glicogênio, o teu corpo vai falar assim, puxa, acabou aqui essa primeira reserva. Aí seu corpo faz o quê? Opa, tem um monte de calorias acumulada na barriga daquele indivíduo.
Então vamos lá pegar aquela gordura da barriga dele e transformar essa gordura também em energia. Então o teu corpo, enquanto você tiver barriga, tiver gordura no teu corpo, você tem energia para gastar. Mas você vai perdendo essa capacidade devido a tudo que eu falei aqui. Então quando você faz o jejum, você recupera essa flexibilidade. Por isso que agora você consegue entender que como uma pessoa faz jejum e essa pessoa não sente fome. É justamente por isso. Porque o teu corpo naquele momento, você pode não estar alimentando ele através de alimentos, mas ele só trocou o combustível. É como se fosse um carro flex. Uma hora ele roda com gasolina e quando não tem gasolina, imagina que você passou no posto, o frentista falou para você, amigão, não tem gasolina. Aí você não tem problema não, amigão. Meu carro é flex, bota álcool aí que ele vai rodar. Exatamente a mesma coisa. Você coloca álcool no carro e o carro sai andando. O nosso corpo funciona da mesma forma. Opa, faltou comida. Não tem problema não, amigão. Tem bastante glicogênio e bastante gordura na barriga aqui para queimar. Aí você vai lá e utiliza. Então você está perdendo isso com o tempo. Então é muito importante você entender um pouco melhor sobre isso. E o jejum é uma ferramenta muito poderosa para recuperar essa saúde metabólica através aí da nossa flexibilidade metabólica. Show de bola? Segundo benefício. Terceiro benefício muito importante aqui, que muita gente manda mensagem falando assim, tio Ed, eu tenho muita vontade de comer doce, tio Ed. O que acontece? Quando você faz jejum do jeito certo, você você diminui essa vontade de comer doce. Olha que legal. Quando você faz o jejum do jeito certo, diminui a vontade de comer doce. E por que isso acontece? Por que o jejum ataca diretamente aquela vontade de comer doce? Você é aquela pessoa que acorda de madrugada e ataca a geladeira, às vezes acabou de comer, acabou de almoçar e você, meu Deus, aquele vontade de comer um docinho, sabe? Que a boca fica assim, ó, boca nervosa, e de repente você vai ver, você já tá abrindo um saquinho e tá comendo. O que acontece? Nosso corpo, ele faz o seguinte, quando você come muito doce, e come muito doce, muito carboidrato refinado principalmente, come muitas vezes durante o dia, você faz um cara que chama pâncreas trabalhar muito. E o pâncreas é um cara que libera uma coisa chamada insulina. Então o que acontece? O fato de você estar comendo o tempo todo, não espaçando as suas refeições, a sua insulina, ela fica muito alta, né? O que acontece? Quando a insulina fica muito alta, isso inflama o seu corpo. E quando o seu corpo fica muito inflamado, o que acontece? Diminui a produção de um hormônio muito importante chamado serotonina. Serotonina é um hormônio que é importante porque é um importante do hormônio do bem-estar. Não sei se você ouviu falar nesse hormônio já. Então a gente sabe, tem vários estudos mostrando que quando você come muito doce e sobe muito a tua insulina e fica a insulina disparando o tempo todo, né? Fica o tempo todo a insulina subindo, inflama o seu corpo, essa produção desse hormônio do bem-estar faz com que você diminua a produção desse hormônio. E esse hormônio, o que ele tem a ver com a vontade de comer doce? Quando você tem baixa produção de serotonina, você tem alta produção de estresse e de cortisol muito alto. Então, ou seja, quem combate, dos combatentes, né, uns soldados que combatem o estresse, o cortisol muito alto, é a própria serotonina. Então, se você está fabricando pouca serotonina devido à quantidade de comida e o fato de você estar comendo o tempo todo, isso vai fazer com que esse cara aqui suba e a serotonina baixe. Quando esse cara sobe, que é no caso do cortisol, vai disparar vai desregular um outro hormônio que é responsável para você ficar saciado, que é a leptina. Então, ou seja, o fato de você ter baixa produção de serotonina dispara dois hormônios que fazem você sentir vontade de comer o tempo todo. E todo mundo que tem insulina alta tem vontade de comer doce. Insulina alta dispara a vontade de comer doce, ou seja, você não fica saciado, é aquela pessoa que está constantemente comendo alguma coisa. Então, ou seja, você busca o teu bem-estar no alimento doce. Então, ou seja, na falta da produção de serotonina, que é o hormônio do bem-estar, você busca esse bem-estar, busca aquela sensação de nossa, que tranquilidade que eu estou agora, aquela sensação de tranquilidade que você busca no alimento de forma descontrolada. E principalmente, qual que é o alimento que você vai atacar? É aquele que você é mais viciado, é aquilo que vicia, que é o açúcar e o carboidrato refinado, principalmente.
Então, quando você melhora isso no seu corpo, você aumenta principalmente a produção da serotonina, e tem como fazer isso através dos alimentos, e eu vou falar mais sobre isso, como você consegue de forma natural aumentar a produção de serotonina do seu corpo, para justamente combater essa vontade de ficar comendo doce o tempo todo. Então o jejum também ajuda nesse processo, tá? E não só o jejum, vou falar mais sobre isso também do dia 3 ao dia 7, tá? Vai ser tudo assim um passo a passo bem lindo para vocês. E quarto aqui, pra gente entender, você precisa entender que essa aqui, meu amigo, que é crucial. Se você hoje está com dificuldade para queimar aquela gordura, queimar aquela barriga que não sai de jeito nenhum, aí vem um grande problema. Existe algum tipo de gordura, existe gordura que você não consegue tirar, sabe, com bariátrica, não consegue tirar na faca esse tipo de gordura. Sabe que gordura que é essa? Aquela gordura que está lá dentro, que é a gordura visceral. Quando você faz jejum, sabia? O seu corpo consegue tirar as 3 gorduras que mais incomodam. Aquela que não faz mal, mas incomoda pra caramba, que é a gordura da barriga, que a gente chama que é a gordura subcutânea, né? Aquela gordura que você consegue pegar, sabe que você pega a barriga assim e balança ela, aquela gordurinha que fica embaixo da coxa, que fica caída aqui no braço, nas costas, assim, aquela gordura. Essa gordura, ela é uma gordura mais... Ela esteticamente não é legal, né? Ninguém gosta de um corpo ali cheio, pelancudo, caindo gordura. Aquela gordura, ela digamos, enfeia o nosso corpo, infelizmente, mas ela não mata. O jejum ajuda a tirar essa gordura subcutânea, mas ele também ajuda a tirar uma gordura que bariátrica não sai. Sabe que gordura que é essa? Aquela gordura que está lá dentro, que é a gordura visceral. Então hoje, se você tem gordura visceral, isso aqui, imagina, isso aqui é gordura, tá? Isso aqui é 1 quilo de gordura. Você está com isso dentro de você, lá dentro, entre o teu pulmão, suas artérias, seu coração, o seu pâncreas. Essa gordura está contaminando os teus órgãos. E essa gordura não sai com bariátrica, tá? Então, uma forma natural de você conseguir fazer o teu corpo retirar essa gordura e utilizar essa gordura como energia é você também fazendo um jejum funcional. Olha que bacana isso. Então, você consegue tirar a gordura subcutânea, você consegue tirar a gordura visceral, aquela que mata, e você consegue tirar aquela gordura do teu fígado. Então o que acontece? Teu corpo, teu organismo também consegue fazer isso, consegue limpar essa gordura, tá? Então que ele consegue buscar essa gordura que ele armazenou lá no fígado. Então o que acontece? Você precisa entender que essa questão da gordura no seu fígado, muita gente associa essa gordura do fígado eu comi uma gordura, sabe? Essa gordura entrou na minha boca, caiu e ficou lá dentro do meu fígado, ficou em cima do meu fígado essa gordura. Não é assim que funciona, tá? O que acontece? Quando você come principalmente muito açúcar, muito carboidrato refinado, pão, doce, bolo, refrigerante, suco de caixinha e por aí vai, o seu corpo faz o que com esse tipo de açúcar que você está comendo, com esse carboidrato refinado? Ele transforma isso em açúcar, joga isso lá na sua corrente sanguínea, em forma de glicose, e ele não consegue armazenar isso em glicose. Ele transforma isso em glicogênio e coloca lá no seu fígado. Lembra que eu falei para você? Que aquilo vai funcionar como um depósito, uma energia para ele utilizar daqui a pouquinho, caso você para de comer. Mas como você está comendo muito e o tempo todo, não faz jejum, tá? Cada 1 hora você come muito açúcar, muito doce, e para lá e para cá, o teu corpo faz assim, caramba, esse cara não para de comer. Então o teu corpo começa a pegar aquele monte de açúcar no sangue, ele precisa limpar, precisa varrer, ele precisa tirar aquele açúcar no teu sangue, aquilo pode contaminar as células, isso é perigoso para ele. O seu corpo pega esse açúcar e joga para debaixo do tapete, E sabe onde que é o tapete dele? O seu fígado. Então ele precisa tirar aquilo rapidamente lá da sua corrente sanguínea e ele fala assim, cara, isso não tem como mais, já está cheio de glicose lá no fígado. Ele faz o quê? Ele precisa converter isso, ele começa a converter isso em triglicerídeo e ácido graxo. O que é isso? Gordura. E acumula lá no teu fígado. E ele vai acumulando gordura no teu fígado. E você fica achando que é as gorduras boas. E você continua comendo mais arroz, ou se você precisa emagrecer, não é interessante, cada vez mais comendo doce, comendo bolo, e você achando que isso não está fazendo você ficar com gordura no fígado, achando que é água gordura. Mas não é isso. Você precisa entender que se você hoje está com problema de gordura no fígado, você precisa parar de comer doce, precisa parar de comer açúcar. Isso está só prejudicando a tua saúde. Entende? Então, olha o que o jejum funcional faz com você.
ele ajuda a eliminar esses 3 tipos de gordura sem tomar remédio. Eu tenho um caso aqui, que é do Henrique. O Henrico, ele tem fez 48 anos agora, é advogado, pai de 3 filhos, aluno meu aqui, e ele fez os exames todos e falou, tio Ed, ó, eu tô com gordura no fígado aqui, o que a gente fez? Ele começou a espaçar um pouco mais as refeições, fizemos protocolo seguro de jejum com ele, ele voltou a fazer os exames e ele zerou, ficou bom, sem tomar remédio. Ele voltou lá para o médico e falou, olha, o médico falou, o que você fez? Jejum, conseguiu tratar, curar 100% ali a questão da gordura do fígado dele, fazendo jejum, sem tomar remédio. Obviamente, tem que ter um acompanhamento do médico junto, tem que ter todo um apoio de profissionais. Mas eu tô falando para você que é super possível, porque eu sei disso, que não é história que eu escuto na internet. Eu tô vivenciando isso o tempo todo, muita gente que a gente trabalha aqui, tá? Então é super possível sim. E o quinto e último benefício que eu trago para vocês aqui, que é um benefício assim surreal. Isso acontece mais em jejuns mais prolongados. A gente está falando de jejum principalmente ali para 24 horas de jejum. Vou te explicar melhor como faz isso. Acontece um benefício incrível que é a autofagia. E pouca gente sabe disso, né? O que é autofagia, tio Ed? Que confusão é essa? Uma palavra tão difícil, nunca escutei falar nisso. Autofagia é um processo de reciclagem do seu corpo. Teu corpo vai pegar aquelas células danificadas, sabe, aquelas proteínas defeituosas, sabe? Vai pegar tudo isso e vai retirar isso. Ele vai utilizar isso como energia também. Então, ou seja, ele vai pegar aquilo que está danificado no seu corpo, essas células danificadas, e ele vai usar como energia também. Isso é muito interessante porque quando você faz isso, a autofagia, cada vez mais tem estudos falando sobre isso, está diretamente associada a benefícios da saúde, como Alzheimer, como, por exemplo, Parkinson. Então, olha que interessante, quando você busca um jejum mais prolongado, você também tem toda essa reciclagem, essa limpeza do seu organismo. Isso é lindo, tá? Aí você pode estar me perguntando assim, tio Ed, prometi para vocês aqui como que vai fazer jejum, né? Vou te passar de uma forma bastante simples aqui para você entender. Em 6 passos, como você começa a fazer jejum de forma segura, tá bom? Vamos embora então? Então vamos lá. Tio Ed, quero começar a fazer o jejum hoje. Não faça. Tio Ed, eu nunca fiz jejum, quero começar amanhã. Não faz amanhã. Tio Ed, quero começar depois da manhã. Não é assim que faz jejum. Primeira coisa, se você nunca fez jejum, depende muito de cada pessoa, obviamente. Mas se você é uma pessoa que come muito arroz, feijão, macarrão, pão, biscoito, doce, refrigerante, açúcar, excesso de fruta, essas frutas com muita frutose, enfim, come muito alimento processado, ou seja, come muito carboidrato, refinado principalmente, o teu corpo vai ter muita dificuldade em fazer jejum. O teu corpo vai ter dificuldade, porque o alimento que você está comendo são alimentos de alto índice glicêmico. E a tua insulina vai ficar alta o tempo todo. Então o que você precisa fazer é comer alimentos mais saudáveis, diretos da natureza, para manter um pouco a tua insulina mais baixa, para justamente quando você fazer o jejum, o seu corpo não se assustar com o jejum e você não sofrer aqueles efeitos colaterais, dor de cabeça, enjoo, fraqueza, sabe, irritabilidade. Então o que você precisa fazer? Eu recomendo, se você nunca fez jejum, e se você está hoje comendo muito alimento processado, refinado, refrigerante, doce, que você limpe a sua alimentação por uma semana. É como eu faço aqui com meus protocolos. Os meus alunos aqui, a gente fica uma semana fazendo uma limpeza. A gente não tira a comida, a gente não para de comer. A gente simplesmente substitui, tira aqueles alimentos muito processados e passa a comer alimentos mais saudáveis, justamente para preparar o seu organismo para receber, digamos, um estresse chamado jejum. Então, um estresse benéfico. Então, primeiro passo é preparar o seu organismo através de alimentos nobres, que eu falo todos os dias aqui, alimentos mais saudáveis, comer mais carnes, todo tipo de carnes, comer frutas com baixa frutose, vegetais, saladas, oleaginosas e por aí vai. Então isso sim vai preparar o seu organismo para você continuar aí iniciar um jejum de forma segura e saudável, beleza? Tô falando aqui um jejum iniciante, tá? Para quem está começando. Então, já entendi isso, tio Ed. Vou ficar aí uma semaninha fazendo o que você me falou e agora na outra semana, hoje que dia que é? Hoje é quarta-feira. Na outra quarta-feira vou preparar o meu metabolismo e na quarta-feira eu vou começar no segundo passo. O segundo passo
bem iniciante, é você fazer um jejum 12 por 12. Tá? 12 por 12, o que é? É, por exemplo, você fazer a tua última refeição 8 horas da noite, aí você, sempre que eu falar em jejum, a gente está sempre contando o horário noturno, tá, gente? Então, ou seja, você fez a tua última refeição à noite e depois você não come mais nada. Então, às 20 horas, você fez a tua última refeição. Depois você vai beber água, vai tomar um chá sem cafeína, né, para não ter problema de não conseguir dormir. E ali você não vai comer mais nada, nada que quebre o jejum. Simplesmente você pode colocar alguma coisa que não quebre o jejum. O que não quebra o jejum? Água, chá, não vai tomar café à noite, né? Senão você não vai conseguir dormir. Então, basicamente isso, água e chá à noite. E depois você vai dormir e no outro dia você vai se alimentar 8 horas da manhã. Então, ou seja, você ficou 12 horas contando com o horário que você dormiu sem se alimentar. Só o fato de você fazer isso, você já colhe vários benefícios aqui. Inclusive, você já consegue emagrecer só o fato de você conseguir fazer 12 por 12. Tá? Isso é um jejum bem simples, que antigamente chamava o jejum do exame de sangue, né? Você tinha que ficar 12 horas aí sem se alimentar. Então, basicamente é isso. E depois você abre a sua janela de alimentação 8 horas da manhã. E depois você tem toda essa janela aí de 12 horas para se alimentar, tá bom? Conseguiu fazer esse jejum? Eu recomendo, se você é muito iniciante, você faça esse jejum 3 vezes por semana, se você é muito iniciante, tiver com muita dificuldade. Mas se você fez o primeiro dia, sentiu que tá ok, tá tranquilo, você pode tentar fazer todos os dias. E você segue nesse jejum por uma semana, fazendo 12 por 12, da forma que eu expliquei aqui. Beleza? Então imagina que você vai quebrar teu jejum 8 horas da manhã, muita gente manda mensagem, mas tio Ed, eu acordo muito cedo, eu acordo 6 da manhã. Beleza, acorda 6 da manhã, bebe bastante água. Quando você começa a fazer jejum, é fundamental que você beba muita água, porque você vai muitas vezes ao banheiro quando você faz jejum. Isso é bom que você desincha, mas acaba desidratando também. Então você precisa estar bebendo muita água quando você estiver fazendo jejum. Isso é um ponto muito importante. Aí você seguiu 12 por 12. Semana que vem, me senti super bem. E agora eu vou avançar 2 casinhas. E agora eu passo para fazer um jejum agora que a gente chama 14 por 10. Então, ou seja, vai fazer a tua última refeição 8 horas da noite, aí você não come mais nada, depois vira, dorme, e no outro dia você vai fazer a tua primeira refeição às 10 horas da manhã. Então, quando você faz isso, você já está fazendo um jejum de 14 horas. E aqui nesse jejum de 14 horas, o teu corpo já começa a tá acabando todo aquele alimento proveniente do seu glicogênio que está acumulado ali no seu fígado, e ali começa a despertar já a queima da gordura. Então a gente sabe que ali já começa a estimular a queima da gordurinha da tua barriga. E aí o próximo passo, você tenta fazer a mesma coisa, se você não tiver dificuldade, você faz todos os dias, mas se você sentir alguma dificuldade, você pode fazer isso 3 vezes por semana. Show de bola? Ed, estou super ok, já fiz uma semana com 12, outra semana eu fiz com 14 horas, agora eu vou fazer um jejum muito estudado, um jejum que você já colhe vários benefícios, que é o 16 por 8. Talvez seja os protocolos mais conhecidos que tem, que é o protocolo que eu pratico, né? Normalmente eu faço um jejum 18, isso é o meu normal hoje, tá? Então o que é o 16 por 8? É quando você se alimenta dentro de uma janela de alimentação de 8 horas. Então, vou te dar um exemplo. Mesmo esquema, você vai jantar 8 horas da noite. Não aconselho que você jante muito próximo ao dormir, senão você vai atrapalhar o teu sono. Uma hora eu vou falar, lá no evento dia 3 e dia 7, eu vou falar também sobre sono. O que você deveria comer à noite para não atrapalhar o teu sono. Então, mas eu convenho, não vamos trazer esse conteúdo aqui, senão vai ficar muita coisa aqui e vai ficar muito longo esse conteúdo. Mas entenda que você vai fazer a tua última refeição, não se aproxime muito da hora de você dormir. Então é interessante que você faça a tua última refeição ali 2 a 3 horas antes de dormir. Então imaginar que você fez a tua última refeição 8 horas da noite, aí você não come mais nada e você vai fazer um 16 por 8. Então você vai só comer ali meio-dia. Então quando você faz um jejum 16 por 8, ali já começa a queima de gordura. Ali o seu corpo, ele fala, caramba, tá acabando aqui tanto o alimento proveniente, a energia proveniente do alimento que você comeu, tanto a energia proveniente ali que está acumulado no fígado, através do glicogênio, e o seu corpo começa ali a tirar essa gordura da barriga e levar tudo para o teu sangue, que ele precisa de energia, né? Precisa pensar, precisa escrever, precisa trabalhar, precisa treinar. O teu corpo faz essa conversão de novo.
Então isso acontece principalmente ali a partir de 16 horas. É o jejum que eu faço, tá? Obviamente tem dias que eu faço mais, tem dia que eu faço menos, mas o meu normal hoje é viver em 16/8. E depois, entendi isso, faço a mesma coisa. Ed, posso fazer isso 3 vezes por semana, não tive dificuldade nenhuma, faço por aí, posso fazer também todos os dias da semana. E aí, passei bem, tá tudo bem, tá vendo que se você está fazendo um jejum adaptado de forma progressiva, o teu corpo está se adaptando a isso. Aí eu vou para o quinto passo. O quinto passo é quando você faz um 18/6. 18/6 o que é? É que você vai ficar 18 horas contando com o horário noturno, sem se alimentar, e depois você abre uma janela de 6 horas para comer. Então, ou seja, você faz a tua última refeição às 8 horas da noite, e depois você vai comer só no outro dia, 14 horas da tarde. Ou seja, você vai ter um período aí de 6 horas para se alimentar. Então, quando abrir a tua janela de alimentação, você pode almoçar e depois você pode fazer uma ou mais 2 refeições aí, tá bom? E depois, último passo, sexto e último passo, e aqui já entra a autofagia. Lembra da autofagia que eu falei? Quando você faz um jejum de 24 horas. O que é um jejum de 24 horas? É quando você faz apenas uma refeição. E qual que é o melhor horário para você fazer essa refeição? Eu aconselho fortemente que você faça essa única refeição meio-dia. Por que meio-dia? Porque digamos que a gente temos um momento do nosso dia que o nosso corpo está mais capaz, digamos assim, e mais preparado para fazer a digestão. Quando você acorda de manhã, o seu corpo também é sonolento, alguns hormônios estão sendo liberados ainda, né, como o cortisol, a adrenalina, e há outros do dia, né, que é a leptina, o hormônio também da grelina, e teu corpo começa a produzir esses hormônios. E quando chega a noite, o teu corpo começa a se preparar para dormir, ele começa a liberar outros tipos de hormônios. Então, pensando nisso, de manhã o seu corpo está meio lento, à noite o teu corpo está bem, já está assim desacelerando, está mais devagar. Então, pensando que o melhor horário, que eu chamo isso de o fogo da digestão, o melhor horário para o teu corpo se alimentar é meio-dia. Então, se você vai fazer um jejum hoje de 24 horas, pela a experiência que eu tenho aqui com meus alunos, que almoçar meio-dia seja o melhor horário para você conseguir fazer essa melhor digestão, tá bom? Aí você faz uma refeição por dia. Obviamente, existem jejuns mais prolongados, mas eu não falo para vocês aqui por quê? Porque quando você passa de 24 horas, eu recomendo fortemente que você busque um profissional para estar acompanhando a sua jornada em jejuns mais prolongados de 24 horas aí, tá? Então, o que quebra jejum, só para a gente fechar aqui, quando você come principalmente, se você está no momento que você está em jejum, o que não quebra jejum? Não vou nem entrar em jejum metabólico, calórico. Se você hoje quer emagrecer, eu recomendo que você não entre com calorias. Então, você não comer calorias. Então, o que não quebra o jejum calórico? Você pode tomar café sem açúcar e sem adoçante, água com limão, água com sal e chás. Basicamente isso aqui, tá bom? Então, quando você estiver no período que você estiver em jejum, você pode estar tomando esse tipo de bebida, que isso não vai quebrar o jejum, você vai ficar sempre hidratado. Então eu recomendo que você, para fazer jejum, você beba muita água. E por que eu coloco um pouquinho de água, de sal na água? Justamente quando eu faço o jejum maior, acima de 16 horas, eu também recomendo para meus alunos que coloquem uma pitadinha de sal integral na água, justamente quando você está em jejum, acontece 2 coisas. Você vai mais vezes no banheiro, que é bom, que você desincha, mas também você desidrata. Então, por isso que é importante você estar consumindo muita água, tá? Então, muita água. E depois, o sal serve para quê? Da mesma forma que você vai no banheiro e você faz xixi para ir no banheiro, o seu corpo também começa, naquele momento que você está fazendo xixi, tá suando, tá vendo? Tô transpirando aqui, tá calor pra caramba. Nesse momento aqui, meu corpo também está, digamos, eliminando alguns minerais importantes, né? Então, o que eu preciso fazer? Muitas vezes, essa dor de cabeça, essa sensação de fraqueza, de enjoo, irritabilidade, ela não é necessariamente o fato de você não ter comida, mas sim são sintomas de um corpo desidratado e sem minerais. Então, quando você hidrata com bastante água e bota um pouquinho de sal, você entrega, digamos assim, essas duas ferramentas poderosas para combater essa dor de cabeça, essa sensação de fraqueza, de enjoo. Então, quando você faz um jejum mais longo, eu aconselho que você coloque uma pitadinha de água, um pouquinho de sal na água,
e bebe aquilo de manhã e começa o teu dia lindamente aí, tá? E se você vai fazer jejum mais longos, aí você pode estar colocando água, água com sal mais vezes durante o seu dia aí, tá? Me perguntaram aqui sobre o limão. O limão é justamente para trazer, o limão também tem alguns minerais ali, mas deixa a água, digamos, mais alcalina, mais limpa essa água. E o limão também é legal porque ele deixa o quê? Ele vai deixar essa água mais saborizada, né? Muitas vezes a gente tem dificuldade em beber água, não gosta de beber água, então é legal você saborizar ela, colocar uma pitadinha de limão, por exemplo, que vai dar aquele gosto diferente aí, tá bem? Pode também utilizar água com gás, fica bem gostoso. Pega água com gás também não quebra jejum e é uma ótima alternativa aí, porque lembra um pouquinho aquela coisa do refrigerante, para quem gosta de refrigerante, né? Show de bola, people! Espero de verdade que eu tenha te ajudado aqui, através desse conteúdo de hoje aqui, para você não ter medo, fazer esse jejum de forma segura. Refrigerante também não, refrigerante quebra, tá? Então, o zero também não. Igual eu falei pra você, galerinha, não inventa, tá? Então é assim, você quer colher todos os benefícios, imagina que você tá naquele momento, por que a gente tem que buscar sempre coisa saudável? A gente não pode... O refrigerante zero é muito processado, né? Mesmo que ele não zero calorias, mas ele tem tanto artificiais, tanta química ali dentro, que o teu corpo naquele momento, ele tá como? Ele tá muito sensível, né? Ele tá precisando de coisa natural, aquilo que vem direto da natureza. Então, você está com o corpo sensível, você não vai colocar alguma coisa processada para dentro dele. Então, o que você vai fazer? Então, a primeira refeição, antes de para você quebrar o teu jejum, só para a gente fechar agora, você tem que comer alguma coisa que é o mais natural possível, mais próximo da natureza possível. Então, o que você pode fazer? A creatina quebra jejum. Então, você pode jogar a tua creatina, assim você... Eu também, o que eu faço com a minha creatina? Eu também, quando eu quebro, eu treino em jejum e eu quebro já meu jejum, tomo a minha creatina, 5 gramas de creatina, tomo whey, almoço, tomo whey logo em seguida. Então eu faço uma coisa só, tá? Então eu faço meu kitzinho, whey isolado, creatina e ômega 3. Isso quebra jejum, aí eu já almoço em seguida. Então eu faço isso depois do meu treino e normalmente eu faço isso por volta de 1, 2 horas da tarde. Enquanto eu treino por volta de meio-dia, e quebro meu jejum com esses 3 suplementos, depois almoço logo em seguida. Show de bola? Então, muito cuidado. O que é recomendado a gente comer logo cedo? Alguma coisa que é natural. Então, tem gente que pode comer carne, não tem problema nenhum. Se você não quer comer carne logo de manhã, obviamente, às vezes não tem essa vontade, uma forma bem interessante para você comer é fazer mexido de ovos, fazer um omelete, sabe? Comer coisas... Às vezes, tem gente que não tem problema nenhum de comer castanhas. Você pode entrar, por exemplo, com uma fruta, como abacate, que é de baixo índice glicêmico, entende? Pode tomar um whey logo em seguida. Então, aí ok. Agora, entrar com alimentos muito processados não é muito interessante não, tá? Inclusive, eu nem gosto de entrar com whey logo em seguida, tá? Logo de manhã. Então, eu sento, tomo minha creatina, meu whey e já como a comida natural logo em seguida. Eu já sempre faço isso. Eu sempre dou prioridade em colocar alguma coisa da natureza. Uma coisa, eu não procuro colocar coisa processada, não. Inclusive, para os homens aí que gostam de beber uma cervejinha, principalmente no domingo, né? Acorda bem cedo, em jejum e vai beber logo cedo, isso é um veneno. Então, teu corpo está em jejum, teu corpo está precisando ali ser alimentado através de alimentos nobres, alimentos saudáveis, e você joga álcool para dentro em jejum, isso é um tiro no pé. Vai tomar tua cervejinha? Eu gosto de tomar minha cerveja fim de semana também, mas eu nunca bebo em jejum, tá, gente? O que eu faço? Normalmente domingo, no sábado, eu sempre como alguma coisa, alguma proteína, tá? E depois que eu vou tomar minha cerveja. Eu nunca vou em jejum beber, pelo amor de Deus, não faça isso, tá? Então isso vai fazer você engordar, vai arrebentar com a tua saúde, tá acabando com o seu corpo aí. Então sempre coma antes. E quando você estiver tomando a cervejinha, que é um carboidrato já, você tenta comer essa cervejinha sempre comendo uma proteína. Isso é legal, que vai diminuir, a gente chama a carga glicêmica da cerveja, tá? E isso vai ajudar ali, digamos, aquilo não te prejudicar tanto, né? Então eu sempre quando eu vou beber minha cerveja, fica uma dica pra galera aqui, eu nunca misturo cerveja, raramente eu faço isso, cerveja com algum carboidrato, tipo cerveja com pastel, cerveja com pizza, cerveja com pão. Eu sempre vou tomar uma cerveja, eu tô tomando uma cerveja comendo um espeto de coração, um espeto de carne, queijo, coisas assim desse gênero, tá bom? Fique com Deus, beijo no coração de vocês.